Bom dia, meu nome é o Biratã Carlos Machado, sou aí o professor do site ou do canal do YouTube, o Biratã Gel. Então hoje nós estamos aqui para realizar aí mais uma aula com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Nós já fizemos a aula 1, a aula 2 e hoje nós estamos na aula 3, o espaço geográfico, um híbrido. Certo? Nesse capítulo aí, o professor Milton Santos vai descrever o que ele considera, por que ele considera o espaço geográfico um híbrido. Nas aulas anteriores, nós já discutimos muito a respeito dos sistemas de objeto e dos sistemas de ação. Então, na visão do professor Milton Santos, esses dois componentes são os elementos principais para que o geógrafo ou alguém que queira conhecer o espaço geográfico entenda a dinâmica da sociedade em seu aspecto produtivo. Então, logo nesse capítulo 3, ele vai dizer lá: a noção de intencionalidade permite uma outra releitura crítica das relações entre objeto e ação. Então aqui, eu vou ler um outro trechinho. A intencionalidade, vamos passar aqui. A intencionalidade é traço fundamental do vivido em geral. Então aqui ele vai trabalhar muito, e aí é filosoficamente falando, sobre a questão da intencionalidade. Nós vamos ter que dar uma filosofada aqui para ver o que é esse conceito de intencionalidade. Tá aqui, ó. Então, intenção ou intencionalidade também é o intento mais a ação. Para o professor Milton Santos, você não consegue compreender a lógica do espaço geográfico, que consiste na lógica de um sistema inseparável, de objetos técnicos e sistemas de ação, indissociável de objetos técnicos e sistemas de ação. Você não consegue sem você fazer uma leitura da intenção pela qual eles existem. E aí ele vai nas páginas seguintes debater com uma série de outros filósofos a respeito dessa questão da intencionalidade, certo? Aí nós vamos chegar num ponto, e aí fala de intenção, que é intento e ação. E a intenção está aí, ó. Aquilo que uma pessoa espera que aconteça, vontade, o que se pretende fazer, propósito, não sabia de suas intenções, aí é outro. Mas é isso aqui, ó. O que se pretende fazer? Então ele vai dizer que o sistema não é um sistema aleatório. A sociedade ela não se constrói de maneira aleatória. Ela se constrói com base em intenções bem claras de vários agentes que atuam nesse mesmo espaço geográfico. Por isso que ele é um híbrido. É um híbrido por quê? Porque contém várias intenções reunidas e degladiando-se, e ora se combinando, ora cooperando, ora se opondo nesse mesmo espaço. E são essas forças em constante conflito, em constante cooperação, que vão definir aí qual seriam as principais características daquela sociedade, ou seja, daquela construção, daquele espaço geográfico. E aí, entre essa cooperação, esse confrontamento, essa luta para a materialização do espaço, ele vai colocar um outro conceito chamado evento, certo? Então vamos ver lá, para marcar bem na cabeça o que é a ideia de evento, certo? Aqui. Então, evento. O que seria um evento? Um evento é uma ação dada num determinado espaço em vista de uma determinada intenção. Então vamos lá, nós já trabalhamos o conceito de intencionalidade, que é uma vontade proposta para fazer alguma coisa, e ele vai agora trabalhar a questão do evento. Então o evento, ele é a ação concretizada. Essa ação não se dá pura e simplesmente sem resistência, sem cooperação, sem agentes, sejam colaborativos intencionalmente ou sem intenção. Ou seja, pessoas que sabem o que estão fazendo ou pessoas alienadas que não sabem os que estão fazendo, ou seja, sendo manipuladas. E ele vai discutir a natureza do evento, certo?
Então ele fala assim, ó, por isso os eventos estão no próprio coração da interpretação geográfica dos fenômenos sociais. Os eventos estão no coração, ele diz. Por que ele diz isso? Porque todos os eventos são intencionais. Então nós estamos vendo a imagem aí de um evento midiático. Nós já sabemos que todo evento midiático segue uma metodologia de ação. Mesmo que aconteça um evento fortuito, por exemplo, um acidente de carro, a maneira como se cobre aquele acidente já foi previamente editada. Ela não é aleatória. O repórter não chega lá e cobre da maneira como ele vê aquele acidente. Ele cobre aquele acidente com base numa metodologia que faz parte de um outro sistema maior. Então ele vai discutir isso. A inseparabilidade dos objetos e das ações. Ele diz lá, os objetos são duplamente mediadores, porque se colocam entre o homem e a sociedade, entre o homem e sua situação material. Então nós já vimos isso. Por exemplo, uma TV. Uma TV, ela é um objeto técnico e ao mesmo tempo faz parte de um sistema de ações chamado entretenimento. Os dois estão intimamente ligados. O mesmo exemplo poderia ser utilizado para celular, para computador e para uma outra série de objetos que estão ligados em rede, ou seja, estão ligados num sistema de ações, certo? Então eles são mediadores. Por que mediadores? Porque eles mediam a interpretação do evento em si. Então eu não estou tendo uma interpretação minha quando assisto uma cobertura jornalística sobre um evento. Eu posso filtrar e desse filtro fazer minha própria interpretação. Mas muitas pessoas acham que aquela transmissão feita daquele evento, que já é feita com base em uma metodologia prévia, que segue padrões do sistema dominante, aquilo é a realidade. Por isso que ele vai dizer que esses objetos são mediadores. Então a TV em si, isoladamente, ela não é mediador de nada. Mas a TV ligada a um sistema de ações chamado entretenimento, chamado Rede Globo e outras mais, ela é mediadora sim, porque ela media a interpretação da realidade. E fazendo isso, ela também interfere nas ações humanas, certo? Então ele diz lá, a descrição de um sistema de objetos depende da descrição de um sistema de práticas. Então a sua prática capacita você a interpretar certos eventos. Então, mesma coisa, se a sua prática é de roubo, quando você assiste um assalto a banco, onde os ladrões, os bandidos fugiram, sem que nenhum fosse preso, a sua interpretação é positiva daquilo. Porque o seu conjunto de práticas também se assemelha àquele conjunto de práticas realizadas ali. Mas se você é uma pessoa de bem, a sua interpretação é de frustração. Por quê? Porque aqueles ladrões deveriam ser presos baseado no fato, no evento que eles cometeram. E por aí vai. Então ele fala que interfere sim no sistema de práticas. Não basta definir os objetos em sistema. Temos de definir qual sistema de práticas que sobre ele se exerce. Então nós já vimos isso. Um celular, que é um objeto técnico em si, ele não pode ser categorizado como bom ou ruim em si. Mas dependendo do sistema de ações onde ele se insere, ele pode ser categorizado como ruim ou bom. Então o aluno pode usar o celular para aprender uma outra língua, para ter acesso a museus, a cultura, a mais conhecimento, a interpretação do mundo. Tudo isso ele pode. Esse é um sistema positivo, porque fomenta a libertação intelectual para o indivíduo. Mas se esse mesmo celular for utilizado para assistir malhação, só Facebook, só Instagram e essas coisas que fazem parte do sistema de entretenimento, ele exerce uma função negativa, porque molda cada vez mais a forma de interpretação daquele indivíduo. Então ele fala assim, há uma interferência contínua entre os dois. E aí ele vai falar do evento. A cada novo momento impõe-se captar o que é mais característico no novo sistema de objetos e no novo sistema de ações.
Os conjuntos formados por objetos novos e ações novas tendem a ser mais produtivos. Então nós já vimos isso na aula anterior. Nós tínhamos antes a energia elétrica, depois passou para o rádio. O rádio também era um objeto técnico que isoladamente não tinha problema. Mas ele, dentro de um sistema de ações, ele serviu para transmitir notícias que seguiam métodos de interpretação, telenovelas, né, só com áudio, também seguiam um sistema de interpretação. De certa maneira ele foi eficaz, mas ele abriu espaço para um outro sistema mais eficaz, a TV, que não só mais transmitia o áudio, mas agora também a imagem. E esse sistema foi mais eficaz ainda em produzir alienação e produzir efeitos e eventos e posteriormente efeitos que fossem benéficos ao sistema dominante. Então, rádio, depois TV e agora o mais eficiente ainda, o celular, que ele tem a sua característica da mobilidade. Então, tudo isso o professor vai debater nesses capítulos. Os sistemas novos eles são mais eficazes, cada vez eles tendem a ser mais interligados, né? E está aqui. Afirmação do físico teórico Bohm, para quem uma coisa não pode existir à parte do contexto, e também é válida para o espaço geográfico. Uma geografia apenas interessada num determinado tipo de objetos, por exemplo, os tecnopolos, ou uma determinada idade dos objetos tecnológicos atuais, não seria capaz de dar conta da realidade, que é total e jamais é homogênea. Então, como nós estamos dizendo, se uma pessoa for analisar o celular nos dias de hoje, vai entender que esse objeto é que produz toda essa integração, que ele é a mobilidade, e não é. A TV era a mobilidade também, como o rádio também era a mobilidade, como também a energia elétrica. Então todos esses objetos técnicos, dado o seu tempo e espaço, eles fazem parte do mesmo sistema de ações, que é o quê? Fazer a mediação entre o pensamento e as ações posteriormente e a realidade dada. Então você transforma a realidade de acordo com a interpretação que aquele indivíduo tem. Como é que você altera a interpretação daquele indivíduo? Dando ou fornecendo a ele um método de interpretação, sem que ele saiba. O indivíduo que assiste, por exemplo, novela, ele, dado um tempo que ele assiste muita novela, ele acredita que aquilo ali é a realidade, que as coisas acontecem exatamente daquela forma. E a partir dessa interpretação, ele muda a sua prática em relação ao cotidiano. Então, se há muito relacionamento de traição numa novela, por exemplo, o indivíduo que assiste muito aquela novela, ele acaba interpretando que a realidade é baseada num sistema de traição. Isso vai afetar o comportamento dele dentro da família, dentro do trabalho e por aí vai. O mesmo se refere a outras práticas sociais, né? Então ele vai discutir muito isso, sobre como essa metodologia do sistema de ações interfere na interpretação da realidade. Então ele diz lá: o enfoque do espaço geográfico como resultado da conjugação entre sistemas de objetos e sistemas de ações permite transitar do passado ao futuro, mediante a consideração do presente. Então o que nós fizemos nesse pequeno exemplo aí da energia elétrica, do rádio, da TV e do celular. Os objetos mudaram sim, se tornaram mais sofisticados, se tornaram mais ramificados na sociedade, mas o sistema de ações não mudou. Ele continua com o mesmo propósito: perpetuar a permanência de um sistema de interpretação do mundo que favorece uma determinada classe social. E é isso que ele quer dizer. Certo? Então vamos lá. Outro trechinho aqui muito interessante. Esses objetos não têm por si mesmos uma história, nem uma geografia. Tomados isoladamente em sua realidade corpórea, aparecem como portadores de diversas histórias individuais, a começar pela história de sua produção intelectual, fruto da imaginação científica do laboratório ou da imaginação intuitiva da experiência. Mas sua existência histórica depende de sua inserção numa série de eventos,
uma ordem vertical. Veja lá, lembra lá, nós vamos trabalhar horizontal ligado à região, ao local, vertical ligado à globalização, aos agentes externos, aos agentes que comandam aí uma cadeia de eventos global. Vamos voltar. Mas sua existência histórica depende de sua inserção numa série de eventos, uma ordem vertical. E sua existência geográfica é dada pelas relações sociais a que o objeto se subordina. Então a televisão poderia ser subordinada à ampliação da cultura, à conscientização das pessoas em relação à interpretação do mundo, à interpretação dos seus direitos, à interpretação da democracia. Sim, mas ela se subordina a outros agentes. Aí ele fala, o que determina as relações técnicas ou de vizinhança mantida com os outros objetos? Uma ordem horizontal. Então a TV hoje, ela mais serve aos agentes globalizantes do que aos agentes locais. Então novela, ela segue o mesmo sistema de ações no México, nos Estados Unidos, na Europa. É o mesmo sistema de ações. O objeto muda, mas o sistema de ações permanece, porque ele é verticalizado. Ele vem de forças fora do local e da região, forças externas. Então ele fala que a significação é sempre relativa. Então aqui já deu para nós entendermos uma série de questões. A intenção, então o objeto em si não tem valor em si, ele depende do sistema de ações. E o sistema de ações sempre contém intenções, sempre, certo? Vamos lá. E isso é um sistema. Um sistema é quando uma peça está intimamente ligada à outra. Então nós temos o nosso sistema solar. Hoje nós já sabemos que os planetas se mantêm em órbita e essa órbita depende diretamente do volume de massa de cada planeta. Então esses planetas giram e a posição deles depende da influência que eles exercem numa massa maior e a influência que eles recebem, a influência que eles exercem numa massa menor e a influência que eles recebem de uma massa maior. Isso simultaneamente. Se afetar um dos elementos, afeta a órbita de todos os demais. Então isso é considerado um sistema, por isso que chama sistema solar. Milton Santos vai fazer alusão que o sistema social funciona de uma maneira muito parecida, não com a mesma exatidão, mas muito parecida. E quando você desencadeia um evento que é fora desse sistema de ações, você usa a palavra desencadear, desunir, desfazer o que estava unido, desligar o que está conectado, desencadear os fios desencadearam-se, soltar-se, libertar o que estava preso, unido ou ligado, geralmente por correntes ou cadeias. Então a palavra é muito interessante, desencadear. Então muitas vezes quando nós assistimos algum filme ou documentário, vou até parar um pouquinho aqui. Pronto, voltei. Então nós estávamos falando da palavra desencadear, certo? E eu lembrei de um filme, né? Todo mundo já viu esse filme, V de Vingança. E a palavra central desse filme é justamente isso. Um evento desencadeando outro. Agora me lembrei, aí fazer um nexo aqui. Então um evento desencadeando o outro. Aí o que acontece? Vamos lá ver uma frase bem característica aí. Liberdade, justiça e igualdade são mais do que palavras, são perspectivas. Então é fato que o sistema televisivo e todo o sistema de entretenimento, ele vai alterar o conceito de liberdade, ele vai alterar o conceito de justiça e vai alterar o conceito de igualdade. E obviamente ele vai alterar a perspectiva das pessoas em relação a essas três palavras. E automaticamente vai alterar o que? As ações delas. Então o sistema mediador, o objeto, e ele inserido dentro de um sistema de ações, sendo um objeto mediador, ele altera a realidade sim. É o que o Milton Santos está tentando dizer. Olha, esse objeto aí que você considera inofensivo, apenas técnico,
ele é apenas técnico isoladamente, mas quando você coloca ele dentro de um sistema de ações, ele vira ideológico. E esse filme traz muito bem isso. Aqui algumas frases que são interessantes, né? As pessoas não deveriam ter medo de seus governos, os governos é que deveriam ter medo das pessoas, e os governos têm medo das pessoas. Embaixo dessa máscara, mais do que carne, através da máscara há uma ideia. Então, ele sabe do poder das ideias, que as ideias podem sim mudar a maneira como se vê a realidade e anular aquele objeto mediador e desencadear um efeito em cadeia, né? Desencadear seria. E aqui é legal, os artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto os políticos usam a mentira para escondê-la. Então, bem característico. Outra também, você usa tanto uma máscara que acaba esquecendo quem você é. E essa máscara é o mediador, né? Voltando aí nossa palavra desencadear. Aí ele vai chegar no conceito de paisagem. Esse é dois conceitos que mereciam uma aula à parte, mas vamos fazer um resumão aqui para tentar. Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é um conjunto de formas que num dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. O espaço são essas formas, mais a vida que as anima. Então vamos lá. O que nós estamos vendo aqui é uma paisagem. Paisagem linda, mas é uma paisagem. Aqui diz bem claro. É um conjunto de formas que, num dado momento... Então é óbvio que esse corredor lindo não fica assim um ano inteiro. Isso é uma paisagem. Isso aqui é momentâneo. É uma foto tirada. Naquele momento. Essas árvores passaram pelo inverno, elas estavam secas. Elas passaram por chuva, podia ter lama aqui. Alguém pode usar essa estrada, deixá-la toda esburacada e tudo. Mas naquele momento alguém fez um retrato ali e tirou a paisagem. Então você não pode confundir paisagem, que é um momento fortuito, um instante, uma capturação de um instante, com o espaço geográfico. O espaço geográfico é dinâmico, a paisagem não. É um retrato momentâneo dessa vida dinâmica. Então isso tem que estar bem claro. Paisagem é um momento, é capturação de um momento, captação de um momento. Espaço geográfico é dinâmica. O espaço, a paisagem não necessariamente pode conter pessoas. Ela pode conter apenas um momento histórico. Ou uma pessoa, se aparecesse uma pessoa aqui, ela não teria como retratar qual é a atividade produtiva dela, como ela consegue alimento, como ela se transporta, nada. Ela poderia estar aqui nessa paisagem apenas parada. Ainda assim seria uma paisagem. Agora, o espaço geográfico não, mas vamos continuar o texto aqui. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais concretos. As árvores são concretas, as flores são concretas. Nesse sentido, a paisagem é transtemporal, juntando objetos do passado e presentes. Uma construção transversal. É óbvio, as flores são do momento, mas as árvores são do passado. Também dá para interpretar. O espaço é sempre um presente, uma construção horizontal, uma situação única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas e objetos, providas de um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta de uma intrusão da sociedade nessas formas. O espaço contém a transformação do homem. Por isso, esses objetos não mudam de lugar, mas mudam de função, isso é, de significação, de valor sistêmico. A paisagem é, pois, um sistema material, nessa condição, relativamente imutável. Essa imagem é relativamente imutável. É um dado momento. Foi uma lembrança, um ponto de captação só. O espaço é um sistema de valores que se transforma permanentemente. Então, sistema de valores. Todo espaço contém sistema de valores. Se você não conseguir enxergar um sistema de valores aqui, é porque não é um espaço, é uma paisagem. Uma paisagem é um momento único do espaço geográfico. Por que ele diz isso? Porque mais para frente ele vai dizer que o espaço, ele
contém pessoas, ele contém ação humana. Para ele, para Milton Santos, o espaço geográfico ele tem que conter ações humanas. Não pode ser isento de ações humanas, senão ele não sofre transformação. Se ele não sofrer transformação é porque não existe homem lá. Porque se existe homem lá, ele sofre transformação. Então vamos lá, mais um trechinho. O espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que o formam, a paisagem, tivessem uma vida própria, podendo assim explicar-se por si mesmo. Sem dúvida, as formas são importantes. Essa materialidade sobrevive aos modos de produção que lhe deram origem e aos momentos desse modo de produção. Isso aqui mais para frente nós vamos retomar esse conceito. Mas aqui vamos para essa que é assim fantástica, que eu acho a definição aí. Durante a Guerra Fria, os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar da produção de um engenho, a bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana em uma dada área, mas preservando todas as construções. O presidente Kennedy, afinal, renunciou a levar a cabo esse projeto. Senão, o que na véspera seria ainda um espaço, após a temida explosão, seria apenas paisagem. Não temos melhor imagem para mostrar a diferença entre os dois conceitos. Então, ficou claro. Espaço geográfico é produzido, é apropriado e produzido pelo homem, por meio das transformações impostas ao espaço natural. Então, existe conflito, existem eventos, existem objetos e existem sistemas de ações agindo ali. Isso é visível. Então, se eu olho para o Rio de Janeiro, nós estamos vendo lá como aquilo realmente é um espaço geográfico. Tem o morro, tem as pessoas do asfalto, tem as intenções do governo, tem os traficantes infiltrados dentro do governo, né? E por aí vai. Os conflitos são enormes, certo? Aí cabe aí, desencadeou uma série de ações. Voltamos à palavra principal, certo? Veja, em vingança nós já vimos. Aí vamos para o principal lá. Nós já vimos esse aqui. Então vamos ter uma ideia do que o Milton Santos estava falando. Olha, nós vamos ver um documentário, um pequeno trecho, que se refere a armamentos. Vamos lá ver um pouquinho. No caso de uma bomba de nêutrons, que não tem o tal invólucro de urânio-238, de 60% a 80% da energia liberada na explosão é sob a forma de radiação pura, na sua maioria raios gama, raio-x e nêutrons. Os nêutrons têm um poder de penetração muito maior do que outros tipos de radiação, afetando mesmo aquelas pessoas protegidas em grandes e poderosos bunkers. Esse tipo de radiação, bem como os raios-x, são terrivelmente prejudiciais para os tecidos vivos, causando danos irreparáveis nos órgãos internos. Uma pessoa a cerca de 1 km do epicentro da explosão de uma bomba de nêutrons receberá radiação suficiente para afetar praticamente todos os seus órgãos, resultando no colapso total ao fim de poucos dias. Como seu efeito explosivo é extremamente limitado, os edifícios são preservados, mas os organismos vivos morrem, permitindo assim a recuperação ou a conquista completamente intacta de uma região com infraestruturas importantes. A bomba de nêutrons foi criada nos Estados Unidos em 1958 pelo físico Samuel Cohen, no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore. O objetivo dessas bombas é o de serem lançadas contra as infindáveis formações de blindados soviéticos em caso de guerra na Europa. Então nós vimos aí, certinho o que o professor Milton Santos falou. A bomba de nêutrons, ela queria preservar a paisagem. Para os Estados Unidos, a paisagem era o que importa, as pessoas não. Então, quando você tem pessoas, você tem conflitos. Para evitar uma extensão do conflito e preservar a parte material, os Estados Unidos decidiram criar essa bomba, certo? Bomba de nêutrons. Anula o espaço geográfico e preserva a paisagem. Com a paisagem preservada, eu insiro um novo conjunto de valores ali, certo? Então, bem claro. Aí, na última parte do capítulo, também ele vai fazer outra demonstração fantástica. Ele diz assim: uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma montanha, não participam do processo dialético
senão porque eles são atribuídos determinados valores, isto é, quando são transformados em espaço. Então, onde há ação humana, há interesse humano, há intencionalidade, você tem a aplicação de um sistema de ações, e aí você tem objetos. Se tem sistema de ações e objetos, é um espaço geográfico. Se não tem, é apenas paisagem. O simples fato de existirem como formas, isto é, como paisagem, não basta. A forma já utilizada é coisa diferente, pois seu conteúdo é social. Ela se tornou espaço porque forma conteúdo. E o próximo capítulo, adivinha? Formas, conteúdo, né? Então é muito interessante. Claro, nós estamos fazendo uma introdução assim cavalar. É muito conteúdo concentrado em 30 minutos. Mas é para você ter uma visão geral e para deixar a sua leitura mais robusta numa visão mais ampla, certo? Lembrando-se que essas aulas são para pessoas iniciantes. Você está iniciando na leitura da obra do professor Milton Santos, o melhor é a natureza do espaço. Ok? Agora vamos aí, nós estamos então na aula 3. Aula 3, o espaço geográfico híbrido. Então, para resumir isso, o espaço é formado sistema de objetos, sistema de ações. Os objetos, isoladamente, são apenas técnicos. Eles colocados dentro de um sistema de ação, eles se tornam objetos ideológicos, políticos, né? Eles carregam intencionalidade e eles ajudam e contribuem para moldar a materialidade social, porque eles alteram a percepção da realidade. Muito de Matrix aí, a gente pode até fazer depois, fazer um compêndio aí sobre Matrix. Ok? Então ficamos por aqui. A próxima aula é o espaço e a noção de totalidade, mas na parte 2 ele já tem como título a produção das formas conteúdo, que é um tema também denso, mas muito legal. Ok? Não se esqueçam de dar o like aí na aula. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Isso é importante para a qualidade das aulas aí. Ok? Então, até a próxima aula.